Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, nossos olhos se voltam para o Jardim das Oliveiras, conhecido também como Getsemane. Nele contemplamos a agonia de Jesus, momentos antes de ser preso e levado para ser condenado. De dia, Jesus ensinava no templo. Ao anoitecer, ele saía e passava a noite no chamado Monte das Oliveiras. Logo na saída da porta oriental de Jerusalém, atravessando o Cedron e as primeiras encostas do Monte das Oliveiras, encontrava-se um horto cercado por um muro em alvenaria de pedra seca, talvez de propriedade de um dos discípulos. No seu interior, um lagar dava o nome ao local, Getsemane, prensa para o azeite. Era aqui, no sossego de um jardim de oliveiras próximo a uma caverna destinada ao uso agrícola, que Jesus costumava recolher-se durante sua última estadia em Jerusalém. E, sobretudo, foi aqui que, na incompreensão dos discípulos, transcorreu aquela derradeira, trágica noite antes da condenação. Então Jesus disse aos discípulos: "Sentem-se aqui enquanto eu vou até ali para rezar." Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: "Minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: "Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres." A frequentação por parte das primeiras gerações de seguidores de Cristo contribuiu para afirmar a memória do lugar, onde posteriormente foi erguido um edifício sagrado, mencionado por Egéria no seu diário de viagem. Descrevendo a liturgia noturna entre a quinta e a sexta-feira santa, anotava: "Então, quando os galos começam a cantar, desce-se do Imbomon, do topo do Monte das Oliveiras, cantando hinos, chegando ao mesmo lugar onde Nosso Senhor rezou, como está escrito no Evangelho, e se afastou quanto um tiro de pedra e rezou. Há naquele lugar uma igreja elegante." No lugar onde surgia a igreja bizantina, a Ecclesia Elegans, lembrada pela peregrina Egéria, surge hoje em dia uma nova basílica, construída no começo do século passado, na década de 20. Justamente as obras para a construção dessa basílica sobre as ruínas da antiga Basílica dos Cruzados, localizada próxima dali, levaram à descoberta inesperada dos antigos vestígios. A moderna Basílica das 12 Cúpulas é chamada Igreja das Nações, pois 16 países participaram da sua construção. O mosaico do tímpano acolhe os peregrinos com uma representação do gesto de Cristo que oferece ao Pai os próprios sofrimentos e os da humanidade. No interior, 6 colunas sustentam 12 cimbórios. A luz filtrada pelas janelas de alabastro, nas tonalidades azul, lilás e púrpura azulado, evocam as angustiantes horas da agonia, convidando ao silêncio, ao recolhimento e à meditação. Âmago da Basílica, como também da memória da agonia que nela se realiza, é a rocha. Rocha que foi a constante, repetidamente narrada pelos peregrinos, inclusive na época medieval. A antiga igreja fora construída sobre a rocha da agonia e da traição. Essa rocha está agora parcialmente incorporada à nova basílica, enquanto uma outra parte pode ser encontrada um pouco mais ao sul, nas muralhas, do lado de fora da nova basílica. Em oração, nos dirigimos a este lugar. Na penumbra própria desta basílica, queremos estar juntos com Jesus. Presos à nossa fragilidade humana, muitas vezes dormimos ao invés de permanecer vigilantes na oração, como fizeram os discípulos. Assim como fez Jesus, também nós devemos pedir forças ao Pai para continuarmos firmes na fé.
Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: Como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Um jardim de oliveiras constituiu provavelmente desde o princípio uma parte dos complexos eclesiásticos surgidos no lugar da agonia. Na época medieval, os proprietários muçulmanos dividiram a área em diversos loteamentos, a fim de tirar maior proveito da visita dos fiéis cristãos. Em 1666, os franciscanos adquiriram o Campo das Flores, ou Jardim Florido, como era então chamado o local. Hoje, um percurso guiado permite aos peregrinos caminhar entre 8 oliveiras seculares, que possibilitam imaginar como era o lugar na época de Jesus. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. Na dramática noite da paixão, Jesus, com Pedro, Tiago e João, achegou-se aos outros apóstolos na gruta onde os tinha deixado. E daqui, na angustiante visão do fim, prestes a chegar, moveu-se ao encontro de Judas, que o vendera com um beijo enquanto a tropa dos soldados do Sinédrio o cercava. A gruta do Getsêmani mede cerca de 19 metros por 10. Numerosos grafites em diversos idiomas e de várias épocas deixados pelos peregrinos nos rebocos inferiores, nas paredes e no teto, testemunham um culto praticamente ininterrupto. Em consequência de uma reforma que se fez necessária após a enchente de 1955, Padre Virgílio Corbo teve a oportunidade de visitar a gruta, trazendo à luz a estrutura primitiva da época de Jesus, com a entrada aberta para o norte, as ruínas do lagar e da cisterna que recolhia as águas que caíam do teto. Uma reforma mais recente contribui para interpretar como se desenvolveram os requintados afrescos com que os cruzados, no século XII, quiseram embelezar a gruta que estava sob a custódia dos franciscanos desde 1392. As pesquisas arqueológicas nos mostram que antigamente era usada como armazém, depósito, ou seja como for, para atividades agrícolas ou de vários tipos. Num segundo momento, exatamente porque aqui se situam as lembranças do Evangelho, provavelmente no período em que a igreja fora destruída, essa gruta foi destinada a lugar de culto e também utilizada ao longo dos séculos para sepulturas privilegiadas. A peregrinação ao Getsêmani nos torna contemporâneos e presentes ao mistério salvífico desse santo lugar. A fé nos faz participar dele. Quando se vem ao Getsêmani, não precisa planejar nada. Ele já o fez com essas palavras: Fiquem aqui e vigiem comigo. Terminamos aqui nosso encontro de hoje. Em casa ou em nossas paróquias, queremos continuar juntos com Jesus esta noite. Silenciosamente vamos permanecer com Ele, sendo amparo e força em sua agonia. Shema Yisrael
ובכל נפשך